empreendedora, empreendedor, é muito bom ter você aqui no Podcami, o podcast da Cami, a comunidade de apoio à mulher empreendedora. Um espaço onde histórias ganham voz, experiências viram aprendizado e conexões viram caminho. Aqui na Cami, a gente acredita que negócios crescem através de conexões que fazem sentido. E é por isso que esse não é só mais um podcast de negócios. Aqui é um espaço de troca real, onde a prática encontra o acolhimento e onde crescer não precisa ser solitário. Muito prazer, eu sou a Renata Maziello, sou empresária, consultora, especialista em alinhamento estratégico de negócios, treinadora comportamental com foco em desenvolvimento de lideranças e equipes de alta performance. Também sou mentora de empresárias que desejam crescer com estrutura, clareza e lucratividade com qualidade de vida. Sou cofundadora, diretora da Cami e uma das hosters aqui do Podcami. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em uma conversa que vai muito além do óbvio. E para falar sobre liderança, trazendo um olhar prático, experiências, reflexões que você vai poder levar para o seu momento agora. E para isso, nós temos uma convidada especial, que é a Vitória, e ela faz justamente o que nós vamos trazer aqui, desenvolvimento de liderança. Muito mais do que isso, ela traz na trajetória dela aprendizados importantes sobre liderança consciente. Olha, eu fiquei curiosa sobre isso. E se você é uma mulher que empreende, se você está querendo empreender, ou se você está construindo, ajustando, ou até mesmo questionando seus próximos passos, eu tenho certeza que essa conversa é para você. Então, ó, já pega papel, caneta para anotar. Ou então, se você preferir, só se permite estar aqui presente com a gente, porque eu tenho certeza que esse episódio ele vai trazer exatamente o insight que estava faltando aí para você. E sem mais delongas, Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Rê, eu que agradeço. Que bacana, estou muito feliz de você estar aqui com a gente no Podcami de hoje. O novo formato do podcast da Cami, né? A gente sai do formato de áudio, entra agora no formato de vídeo, com convidadas especiais, especialistas no que fazem, e claro que as mulheres que participam da Cami não poderiam deixar de estar presente. Para quem ainda não conhece, quem é a Vitória Caroline? Olha, uma pergunta muito interessante. Eu me chamo Victoria Caroline, eu tenho 27 anos. Atualmente eu sou gerente no McDonald's. Eu estou nessa trajetória há 9 anos. E a Victoria, ela é uma pessoa que se atualiza. Acho muito interessante, porque eu me encontrei na liderança. Eu era tão focada na área da saúde que se eu olho para o passado e falo para minha antiga eu que eu seria alguém apaixonada por liderança, eu não iria acreditar. Então, essa é a Vitória, apaixonada por liderança, apaixonada por ajudar pessoas a desenvolver, a ver elas crescendo. Isso traz uma alegria e um valor que não tem preço. Que legal, que bacana, né? Conhecer um pouquinho da sua história. Os fãs de McDonald's, né, vão adorar. Sim. Ô, Vitória, me fala uma coisa. Como é que começou a tua trajetória? Você já entrou, né, como no cargo de liderança, ou você entrou trabalhando toda essa trajetória? Quantos anos você falou que está lá? Tenho 9 anos. 9 anos. Como é que foi a tua trajetória para você chegar aí no lugar que você está hoje? Conta um pouquinho pra gente. Eu entrei no McDonald's quando eu tinha 18 anos e eu entrei como atendente. Ai, quem dera já tivesse entrado como gerente. Mas não, eu entrei como atendente, fiquei 4 meses. Após esses 4 meses, eu fui promovida para anfitriã. Anfitriã é aquela pessoa que hoje você chega no Mac, tem uma pessoa lá abrindo a porta, te dando bom dia, boa tarde, perguntando como foi
a sua experiência, se estava tudo certo. Era o que eu fazia. Na minha época se chamava anfitriã. Então tinha que ser uma pessoa muito comunicativa. Olha, você falou uma coisa agora que eu acho que isso dá um outro podcast depois, hein? Porque se tem uma coisa que o MEC, pelo menos as experiências que eu tive, que o MEC tem de legal é o atendimento ao cliente. Sim. Dá um outro podcast, mas hoje a gente vai falar de liderança. O atendimento ao cliente do médico, a experiência do cliente do McDonald's fica para o próximo podcast. E é bem interessante esse próximo, hein? Vai ter história boa para contar, né? Muitas! E você já fazia essa parte de fazer esse atendimento, esse acolhimento do cliente? Sim. Como que chamava isso? Anfitriã. Anfitriã. E hoje mudou o nome? Hoje mudou. Hoje é embaixadora. Ah, olha só que interessante. Essa tecnologia. O bom do Mac é o quê? Ele sempre vai se atualizando. Então, nada do Mac continua a mesma coisa. Então, ele sempre está evoluindo. Então, eu entrei e o meu gerente sempre falava que eu era uma pessoa muito sorridente. Ele, nossa, mas você não para de sorrir. Eu falei, ai, é o Espírito Santo, que eu não consigo parar de rir. E eu gosto bastante de conversar. Eu me importo com a pessoa quando eu estou conversando. Então, aí eu fui para anfitriã. Fiquei 2 anos nesse cargo e eu queria subir nessa área mesmo de comunicação, a parte de anfitriã, cuidar dos clientes, trazer eles para mim, que eu falo que eu era... Ai, eles são meus, eu tenho ciúmes dos meus clientes. E na época não tinha essa possibilidade. Eu poderia apenas ir para a área de coordenadora, que seria mais na parte lá dentro, o desenvolvimento de pessoas... E aí eu lembro que eu colocava assim, eu não quero. Se for para pegar a vaga de alguém que realmente quer e quer fazer a diferença, eu não quero pegar essa vaga. E eu lembro que eu estava muito na área da saúde. Eu estava fazendo curso de enfermagem. Falei, não quero. Não quero. Bati o pé. E tudo bem. E aí eu fui orando e fui vendo que a área da saúde não era mais a mesma coisa. Falei, quero ser coordenadora. Falei, então eu vou estudar. Tinha uma prova, e para você ir para essa prova, seu nome tinha que ser selecionado. Não era, todo mundo que tem vontade, vamos lá. Não. Eu comecei a estudar muito. Toda vez que eu via os meus gerentes, meus coordenadores, eu perguntava o que eu poderia ajudar. Sabe, eu sempre queria estar ali, pronta para aprender. E eu sempre estava um passo à frente. Então... ia entrar um produto novo. Eu já tinha tudo que ia entrar no produto novo na ponta da língua. E o que você precisa? Eu tenho. Eu não sei isso, eu sei. Então, eu sempre estava ali procurando me atualizar sempre. E aí, quando surgiu a prova, eu fiz. E foi um suspense na hora de divulgar quem foi que passou. E eu estudei muito. Eu lembro que, eu estudei muito mesmo. Na hora do meu almoço, era o meu almoço, a 1 hora que eu tinha era estudando. Quando eu estava em casa, era estudando. O MEC, ele tinha uma plataforma, e onde tudo que acontecia no MEC passava por essa plataforma, e eu estava 24 horas nessa plataforma. Tudo que era curso, eu estava fazendo. Então, aí saiu o resultado, eu fui promovida, e eu lembro que o começo foi muito difícil para mim, porque... tá ali à frente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa sua primeira promoção, ela foi para qual função? Essa, no caso, seria a minha segunda promoção. Aí eu fui para coordenadora. A primeira foi para anfitriã e a segunda foi para coordenadora. Legal. E aí, quando eu fui treinar no Mogi Shopping. Eu lembro que todo mundo... Era o terror das pessoas, era falar no shopping de Mogi. E aí eu falei, não, é essa loja que eu quero. É essa loja que eu tenho que ir. Se é desafio, vem comigo. Eu quero ir. Todo mundo falava que lá era o bicho de 7 cabeças. É ele que eu preciso enfrentar. E eu lembro que na época, quando a consultora me informou que era lá que eu ia treinar, nossa, meus olhos brilhavam. Falava, nossa, que bom que eu consegui. E eu passei 2 meses nesse treinamento. E eu lembro que eu parecia a Alice no País das Maravilhas. Nossa, tudo me encantou.
encantava, tudo era lindo, maravilhoso. A parte que ninguém, né, te conta. Porque às vezes nós falamos em liderança e a gente acha que é um fardo, e não. Eu falo que se eu soubesse que era esse mundo maravilhoso, mas é um mundo maravilhoso de responsabilidade, que nós não podemos esquecer, que hoje em dia, Dá para infelizmente, romantizar, né? As pessoas Nem esquecem. demonizar e nem romantizar, porque assim, quando a gente fala de liderança, é algo, entre aspas, novo ainda, né? Porque a gente veio de uma sociedade onde a chefia reinava, né? Sim, Onde o que tinha valor era a chefia. A liderança, ela veio um conceito que veio entrando, e ainda hoje, ainda é relativamente novo, porque as pessoas ainda, muita gente, quando você fala assim, olha, a liderança, ela ainda atrela ao cargo, ao poder do cargo, e não ao que é a liderança em si, né? sim. E as pessoas não sabem a importância que tem. E eu lembro que quando eu via meus líderes, muitos tinham várias coisas a me ensinar e outros não. E eu ficava assim, e tá tudo bem. Como na nossa vida vai ter atitudes que as pessoas vão se inspirar e outras não. Mas eu Sim. ficava, eu via aquelas pessoas e era cada segundo que elas faziam, cada movimento, eu ficava ali, ó, observando. Por quê? E tem aqueles que a gente fala assim, né, Vi? Não, cara, isso aqui eu nunca vou esquecer dessa pessoa, porque esse Sim, daqui é o cara que eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser que nem essa pessoa. A gente tem referências dos dois lados, né? sim, tanto bom quanto negativo. E o que me fez subir foi mais os negativos. É Porque eu ficava assim, mesmo? sim, porque eu ficava olhando aquela pessoa e eu ficava assim, será que ela sabe a importância que ela tem na minha vida? A Aquele maioria não sabe, gesto, né? aquele ato, aquela decisão que ela está tomando, o tanto que está impactando em mim, e não só dentro do MEC, mas fora também. E eu falava, não, quando eu subir, eu quero ser diferente. Eu quero ser um líder de verdade. Só que aí vem o quê? O que é um líder de verdade? Será que aquelas pessoas sabiam o que era ser um líder de verdade? Porque é Você fácil. sabia já o que era ser um líder de verdade nessa época? Não, jamais. A única coisa que eu via era o quanto aquilo me impactava. Tanto que hoje eu prego muito a liderança consciente. Ah, segura que a gente vai falar disso já já. Hum, Segura que a gente vai falar disso já já, porque eu tenho uma pergunta quente para você. E aí você estava na coordenação fui para e coordenação e eu fiquei 4 anos, ia completar 4 anos. Foi quando eu fiz a prova para gerente e fui promovida. Não foi a primeira vez que eu fiz uma prova para gerente. Eu tentei, se eu não me engano, 5 vezes. E eu acho interessante que nessa última são etapas. São provas. Aí as últimas etapas é o quê? A entrevista com o dono e com os consultores. Eu Ô, lembro Vi, que eu deixa eu te cheguei fazer nessa. uma pergunta dentro disso que você está trazendo, né? Porque Aham. você falou que é uma etapa. Essa prova, você fez 5 provas. Essa prova, ela ela é periódica, ela acontece a cada quanto tempo, quando existe a oportunidade? Ela tem Então, um período que ela acontece ou ela está ali a todo momento? não, ela não está a todo momento e depende muito. Por quê? Eu trabalho em franquia e o meu Uhum. franqueado ele é dono de toda do Alto Tietê. Eu preciso Certo. que ele abra lojas para eu Para poder ser existir uma nova promovida oportunidade. ou a pessoa que está no cargo querer sair. E hoje em Uhum. dia nós temos muito mais possibilidades, porque ao todo somos em 13 restaurantes. Na época que eu entrei, Ou seja, eu são não me. 13 gerentes lá. Hoje, Sim, oportunidade para 13 gerências, que são gerências das lojas, no e caso depois até da gerência da mais. loja, o que, que vem? Na verdade, eu sou gerente de plantão. Então, gerente de plantão tem mais. Olha, em todo, eu acho que nós somos em 39. Caramba, tem bastante Sim. gente. Uhum. 13 são gerentes de restaurante. Porque aí eles tomam conta do restaurante, eles se responsabilizam pelo restaurante todo. Eu me Certo. responsabilizo pelo meu plantão. Ah, entendi. Tem essa diferença ainda. Tem essa diferença. Isso me fez. Isso, Então, isso já fez uma interrogação aqui,
na minha cabeça, né? Mas depois eu vou perguntar junto com a liderança consciente. Sim. Então, aí você fez a prova. Fiz a prova e aí eu fui para a última etapa, que era a entrevista. Eu passei por essa 2 vezes. A primeira eu não consegui e na segunda eu consegui. Eu acho interessante porque nós nos cobramos para passar de primeira, né? Nossa, eu sou muito boa no que eu faço. Por que eu não passei? E eu acho interessante que quando foi para gerente, eu não me cobrava tanto. Porque eu falo, se eu não passei, eu tenho que aprender algo ainda. E eu lembro que de um ano para o Deixa eu te outro... fazer uma pergunta aqui dentro disso, né? Porque a gente está aqui conversando e a minha cabeça fica funcionando, né? E quando você fala que você entrou e você estava fazendo uma faculdade totalmente diferente com a tua área de atuação, quando foi o momento, em que momento você... Porque assim, ó, geralmente as pessoas quando entram para trabalhar em um lugar e ela está fazendo faculdade em outra área, das duas, uma. Ou aquele lugar ele está o salário ali sustentando aquela faculdade para eu poder ir para o meu próximo nível, que é aquilo que eu estou estudando e que eu quero ficar. Ou de repente eu entro aqui, eu estou fazendo a faculdade, eu acho que é isso que eu quero, mas de repente eu falo, nossa, não é isso que eu quero, o que eu quero é isso daqui. Quando foi o momento que virou a sua chave para você falar assim, olha, eu entrei aqui como atendente, agora eu posso ir para o próximo nível, eu quero chegar lá. Teve essa visão de falar assim, olha, eu quero ser gerente, ou não? Isso foi, a oportunidade foi acontecendo e você foi aproveitando, ou você falou, não, eu decido que eu quero chegar em tal lugar aqui dentro. Teve essa virada de chave ou ela foi só acontecendo? Não, ela foi acontecendo, porque na verdade eu achei que eu não ia passar dos 3 meses. Falei, nossa, vou entrar aqui, vou ficar só 3 meses e sair, porque eu ainda não fazia faculdade na época que eu entrei. Eu entrei para ajudar a minha família. Uhum. Então eu falei, peguei o emprego e falei, e aí foi surgindo a possibilidade de eu crescer, que foi o primeiro anfitriã. E eu sempre fui daquela pessoa, veio oportunidade, eu agarro. Não fico jogando oportunidade, não. E quando eu subi para anfitriã, no período, foi onde eu fiz a faculdade para enfermagem. Eu estava fazendo técnico. Bem em um semestre, eu tive que fazer uma operação, uma cirurgia. Uhum. Eu falei, e agora? Falei, mas Rê, se eu te contar, você não vai acreditar. A cirurgia era questão de 2 dias para eu estar novinha e folha, pronta para o abate. Fiz a cirurgia, a minha cirurgia inflamou. Tudo que era para dar de errado, essa cirurgia aconteceu. Resumindo, fiquei 1 mês em casa. E esse 1 mês aqui, a cabecinha, como? Ai, meu curso, ai, meu curso, ai, meu curso, ai, meu curso. E eu oro bastante, coloco sempre Deus à frente de tudo. E eu fiz um propósito. Eu falei, se eu voltar e eu for promovida, eu vou fazer uma faculdade em relação ao MEC mesmo, para eu começar a colocar mais coisas no meu currículo. Se eu não for promovida, eu tento de novo a área da saúde. Quando eu voltei, eu passei por uma avaliação lá no MEC, que o que estava sendo avaliado era o meu cargo, os resultados, né? E uma moça veio e me elogiou. Ela falou, nossa, eu nunca vi uma anfitriã que nem você. Nossa, as Olha que pessoas se sentem bacana. acolhidas, né? Eu falei, e aquilo me alegrou, por quê? Porque eu não estava fazendo como um trabalho. Eu falo que eu me encontrei naquele cargo. Eu falo, gente, é o melhor cargo que existe na vida, é o melhor emprego. Eu brincava e falava assim, nossa, quando Deus fez esse cargo, ele fez pensando em mim. Mas tem 50 lojas. Não, Deus fez pensando em mim. Fez pensando que um dia eu ia entrar aqui e eu ia passar por que esse você lugar. se encontrou naquele lugar. Nossa, eu me identifiquei demais. Eu falei, gente, que maravilha. Nossa, não sei explicar. E aí eu comecei a gostar e aonde a liderança começou a me machucar. Eu falei, não, vou ser coordenadora. E aí, esquece. Quando eu coloco aí foi a virada de chave para você chegar lá. Aí foi a virada de chave. Aí eu passava noites e noites em claro, estudando, vendo vídeo.
E naquela época não tinha esse negócio de Gente, Instagram, TikTok, vou fazer não, um era comentário aqui, porque isso que você falou, Vitória, é uma coisa muito importante, né? Porque assim, ó, liderança exige desenvolvimento. A gente está falando de liderança, né? Para quem não sabe, ainda para quem está começando agora, está começando a entender esse mundo, a gente ouve liderança, 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 mas não sabe que existe essa diferença comportamental, chefe e líder. O chefe é aquele que ele tem a posição de liderança, ele tem o poder de liderança, mas ele não tem a habilidade, o comportamento necessário para liderar, porque liderar é influenciar pessoas, né? É conseguir extrair o melhor das pessoas, é servir as pessoas, não é ser servido. Né? E aí, quando você entra ali um pouquinho mais, quando você vai ver lá os estilos de liderança e tudo mais, você consegue perceber ali quais são os modelos que tem, o que se identifica mais com a tua personalidade. E como a Vitória falou, né? Ela decidiu começar a ser líder quando a liderança começou a machucar ela. Então, isso eu acho uma coisa assim importantíssima, porque eu também tive líderes na minha vida que me inspiraram a ser quem eu sou hoje, a ser assim o meu melhor. E eu tive líderes que me inspiraram também a não ser o que eles a ter o comportamento, a não ter o comportamento que eles tinham, né? Porque essa parte humana ela é muito essencial, ainda que a gente esteja hoje no mundo, né, Vitória, da inteligência artificial, de tecnologia. Acho que a essência humana ela nunca foi tão necessária como ela é hoje, talvez. Né? E você falou aí de fazer enfermagem, olha quantas coisas a gente tem em comum, gente. A gente já fez várias RVs, mas a gente cada vez é um assunto novo que entra. sim. E eu fiz enfermagem também. Na minha época, era auxiliar, depois era técnico, para depois ir para a faculdade, né? E aí depois virou já direto técnico. Na minha época era auxiliar, eu fiz auxiliar de enfermagem. E aí eu coloco assim, ó, eu acho que lá atrás, naquela época que eu fiz enfermagem, que faz aí, deixa para lá o tempo, a enfermagem ela te desenvolve muito como ser humano e ela é uma excelente oportunidade para te trazer empatia, né? Essa parte humana aí da área da saúde. Ela tem um lado assim que eu acho que ajuda muito nessa parte da liderança, porque ela te desenvolve um lugar ali dentro que eu acho que nenhuma outra profissão te desenvolve, porque ela te coloca vendo cada coisa ali, que ela te coloca num lugar de você realmente ter empatia pelas pessoas, né? Eu acho interessante isso que você falou. E se eu te falar que eu fui para a enfermagem totalmente ao contrário. A enfermagem nos ensina isso. Eu já fui para a enfermagem porque eu via e eu sentia falta dessa empatia. Eu ficava assim, gente, tá tratando pessoas, não pode ser desse jeito. Tem que fazer com amor. Eu entendo que toda profissão tem as suas dificuldades, não tem as suas valorizações que merecem, como uma delas é a área da enfermagem. Mas a pessoa que está ali, cara, ela está cuidando de alguém. E ela não Exato. pode cuidar de alguém de qualquer maneira. E era como eu vi, eu ficava, não. Eu acho interessante que tudo que eu quero fazer é porque eu tenho que cuidar de alguém. E não pode cuidar de qualquer maneira. E as pessoas acham que a liderança. Não. A liderança não tem nada a ver com pessoas, em cuidar, e não. Tem tudo a ver. A liderança envolve pessoas 100% do tempo. E eu acho interessante que, olhando a eu antiga, eu fico assim, nossa, eu sempre estava nesse caminho, mas eu ia para áreas diferentes de cuidar das pessoas. Então, eu vi essa necessidade e comecei a batalhar mesmo, porque, é igual você falou, quando nós queremos algo, nós precisamos nos dedicar. E as pessoas acham que a liderança é assim, eu consegui o cargo, pronto. Não. Aí que você se engana. Você conseguiu o cargo, agora você tem que trabalhar, agora você tem que se dedicar, você precisa aprender. Porque é igual você falou. Eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe e queria que você trouxesse um pouquinho explicando, né?
na tua concepção, no teu olhar, diante da experiência que você teve, que te levou a buscar um cargo de liderança e a desenvolver as habilidades e as competências para ser uma liderança, explica um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para a gente, né, o que é liderança no olhar da Vitória? Nossa, a liderança no olhar da Vitória é amar. Por quê? Eu falo que eu sou fora da caixinha das coisas. Eu olho aquela pessoa e eu consigo enxergar ela de uma maneira que parece que ela não está vendo. E eu vejo um potencial, eu falo, não, vem aqui. Liderança é você desenvolver, é você encontrar o melhor naquela pessoa e fazer que aquilo floresça. E claro, com a responsabilidade, com a certeza e com o cuidado. Então, liderança, para mim, é olhar para aquela pessoa, é olhar para aquele negócio e ver ele lá na frente, todo florido, quando, na verdade, ele ainda está aquela sementinha. A liderança, para mim, é isso. É eu ter um cuidado com aquela pessoa, e é eu olhar para ela e, nossa, e ver o desenvolvimento dela de uma maneira que ela não vê, ela pode não acreditar, mas ela vai acreditar e ela vai ver. E me fala uma coisa, lá, né, nas tuas redes sociais e no teu WhatsApp corporativo, você tem lá o teu nome, Vitória, Liderança Consciente. Por que liderança consciente? É você ter a consciência do que você está fazendo. É você saber que é um lugar onde você se colocou. E consciência, porque tudo que nós fazemos, temos que ter consciência. Consciência do que aquilo pode gerar na outra pessoa. Tanto ruim quanto bom. E as pessoas entram naquela parte, a pessoa, ela vai para a liderança e ela acha que ela não precisa ter consciência nenhuma. Ela acha que ela precisa dominar só a parte teórica e prática daquilo. Ah, eu estou na área alimentícia. Eu só preciso dominar o que o MEC pede, o que o MEC exige e acabou. Não. Vai muito além disso. Então, eu falo que eu vejo a liderança e eu prego ela na área humana. Em tudo que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, você ter consciência daquilo que você está fazendo. Que bacana. E olha só, né, gente, quando a gente fala de liderança, a liderança é algo muito mais profundo, né? Eu, assim, dentro da minha atuação, eu comecei também lá atrás com consultoria, e depois eu entendi no meio do caminho, né, a importância das pessoas e que no meio de tudo isso estava ali o líder, né? Estavam os líderes, digamos assim, né? Porque hoje eu olho e eu vejo assim, ó, eu não estou falando da alta gestão, tá, gente? Eu tô aqui olhando para o líder, é a pessoa que está no contato direto ali com os profissionais em geral do negócio. Porque a gente tem a liderança que está na alta gestão, e aí vai depender de tamanho de negócio, né? Porque aí você tem lá empresas que estão no tamanho de CEO, diretores, aí vem, né, gerentes, coordenadores, supervisores e por aí vai. E a gente tem negócios em que o líder é o dono do negócio, é a pessoa que está indo lá, que está trabalhando, que tem o contato direto com o colaborador. E os negócios, eles têm fases, né? Porque ele começa pequeno e depois ele vai se desenvolvendo até que ele chega num tamanho em que o líder, que no caso é o dono, né, o gestor, ele quer que o negócio tenha e trabalha para que isso aconteça. Então, quando a gente fala da liderança dessas pessoas, desse líder, que é a pessoa que tem o contato direto ali com os colaboradores, eu vejo ele como um eixo de sustentação do negócio, porque ele é a pessoa que fica responsável pela prática diária, né? Fica responsável ali por conectar a estratégia do negócio com a performance das pessoas e fazer com que a cultura da empresa ela seja vivida no dia a dia. Então, o líder ele é uma figura central e de extrema importância. Eu gosto muito de pesquisar sobre o assunto, sabe? Ali, a gente está sempre estudando, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de negócio, a gente está sempre estudando, sempre se atualizando.
isso que você trouxe aqui, poxa, eu cheguei até lá, mas eu estudei pra caramba. Às vezes a pessoa acha que é só você fazer um lobby com alguém ali no ambiente de trabalho, ser legal, que a oportunidade vai vir. Não, gente, não é só isso. Porque quando um negócio, eu já vi vários negócios que tem lá um excelente vendedor, e aí aquele vendedor, ele tem um bom relacionamento com todo mundo, isso é importante? É extremamente importante, mas ele não é tudo. A empresa vai lá, pega aquela pessoa, promove ela para a liderança, porque ela entrega um bom resultado, mas não olha se ela tem as habilidades de liderança, se ela tem ali algumas coisas que são chaves e que são importantes. E muitas vezes, quando isso acontece, você ganha. Você perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo líder. Porque aí aquela pessoa não está preparada para aquele lugar, para aquele cargo, para aquele momento. E muitas vezes nem é o que ela quer. Às vezes ela olha, ela só vê o salário, mas ela não entende o tamanho da responsabilidade, porque a liderança ela envolve guiar pessoas, servir pessoas e fazer o gerenciamento de tarefas e ações, porque o líder tem que entregar resultado também, né? Não é só olhar lá e estar ali liderando as pessoas, ele tem um resultado que ele tem que entregar, e o resultado dele não é ele quem faz, é a equipe. Exatamente. Olha o tamanho da responsabilidade. E é comprovado por diversas pesquisas que a maioria das pessoas, né, o número de turnover no negócio, em sua maioria, ele se dá não porque o negócio é ruim, a empresa é ruim. Em sua maioria, é por conta da liderança. Sim. Os processos trabalhistas acontecem, em sua maioria, por conta da liderança. Eu saio do trabalho com raiva do meu chefe e eu coloco a empresa na justiça porque eu estou com raiva dele. Olha só o quanto a liderança ela reflete até no resultado do negócio nessas partes também. E eu achei importante a gente falar desse tema, principalmente agora, porque a gente está num momento muito desafiador para os negócios no nosso país, onde a gente tem acontecendo simultaneamente, né, a aplicação, vai entrando em vigor aí a atualização da NR1, né? O pessoal fala nova NR1, não é a nova, é a mesma que continua, só teve ali uma adequação, teve um ajuste do que foi enxergado ali com relação ao risco psicossocial. Então, as empresas elas vão ter que se adequar a esse ajuste que teve, e isso envolve estratégia do negócio, isso envolve diretamente a liderança também, porque a liderança é a pessoa que vai fazer o jogo acontecer, toda a estratégia do negócio, o líder vai estar responsável de fazer isso acontecer. E a gente está em simultâneo com a reforma tributária, que vai mexer em toda a estratégia também do negócio. Então, hoje, a empresa que não tem uma cultura bem estabelecida, ela vai ter que mexer, isso vai afetar a cultura do negócio, isso vai afetar a liderança, isso vai afetar a estratégia de negócio. Por quê? Porque olha só como as coisas se conversam, né? Quando eu falo que as empresas elas funcionam como uma grande engrenagem e que todas as peças precisam estar integradas para funcionar em harmonia, é porque quando eu tenho uma reforma tributária que vai mexer no meu processo de compras, isso vai afetar inclusive o meu financeiro. E quando eu falo que eu tenho uma normativa regulamentadora que fez um ajuste, que independente do momento em que eu fiz o PGR na minha empresa, eu tenho que fazer essa adequação agora, também afeta o meu financeiro, porque eu tenho que implantar, eu tenho que identificar a necessidade, um problema que existe dentro da minha empresa, eu tenho que fazer esse diagnóstico e tenho que fazer a implantação, isso custa dinheiro. Então a empresa também tem que se preparar para isso. E se eu não tenho, neste momento, uma liderança sólida, uma liderança que entende o papel dela no negócio, o papel do negócio na vida dela, entende o papel que ela tem na vida das pessoas, para o bem e para o mal, né, Vi? Para influenciar positiva ou negativamente, para extrair daquelas pessoas o melhor, isso pode comprometer muito o resultado do negócio. Então, isso pode custar caro, né? Interessante quando você falou, o líder, ele está ali para servir. Mas não, as pessoas vão para esse cargo
achando que vão ser servido. E não. E aí é o chefe. Eita. Aí ele não vai para ser líder, aí ele vai para ser chefe. Só que ele esquece que não foi para esse cargo, né? Acho interessante. Exatamente. Ele está ocupando o cargo, ele vai ali para ocupar o cargo, né? E tá tudo bem, gente. A gente tem que ter sim. Só que eu penso assim, existe uma. Eu sempre falo assim, essa palavra ela entrou tão forte na minha vida esse ano, que é a dualidade. E ela fez tão sentido, eu ouvi ela em vários contextos, eu falei, eu acho que tem alguma coisa chegando aqui para mim com essa palavra, né? E eu consegui enxergar ela dentro de vários cenários. Por quê? Existe a obrigação da empresa e hoje existe a obrigação da pessoa, né? Como a gente fala aqui dentro da CAMI, né? A gente dá as ferramentas, mas você tem que pegar a ferramenta e usar. Porque se eu te dou uma chave de fenda para você apertar o parafuso, se você não apertar o parafuso, ele não vai se apertar sozinho. E se eu for lá e apertar por você, o resultado é meu, não é teu. Ele vem para mim, não vem para você. E aí? Né? Então, assim, a ferramenta a gente dá, cabe a você querer aplicar. E na liderança é a mesma coisa. Eu acho que existem os dois lados. Existe a empresa investir, entender se ela tem ali dentro do quadro dela pessoas que estão preparadas. Se não estão, o que eu vou fazer para desenvolver essas pessoas? Para que elas possam ocupar essas posições dentro do negócio de forma estratégica. E cabe a pessoa falar assim, que nem você falou, peraí, eu quero esse lugar. O que eu preciso fazer para estar lá? O que eu preciso desenvolver? Então, assim, existe a dualidade, existe o papel do negócio, existe o papel da pessoa. E eu acho que é muito mais até da pessoa do que do negócio. Acho que essa responsabilidade é muito maior de nós que somos líderes e queremos ser líderes do que da empresa em si. E aí fica uma coisa assim, ó, muito grande, que é para falar, uma reflexão para o empreendedor, porque o empreendedor ele já tem que buscar isso logo de cara, porque ele começa um negócio sozinho. Então, ela tem que ser a empreendedora, o empreendedor tem que ser todas as posições dentro do negócio. Quando você vai lidar com o fornecedor, você tem que ter habilidade de liderança, não é só de negociação, você tem que ter habilidade de liderança. Você vai ter o seu primeiro colaborador ou prestador de serviço, você tem que ter habilidade de liderança, senão você vai perder aquela pessoa. Você vai ter um parceiro de negócio, você tem que ter habilidade de liderança para você extrair o melhor daquela pessoa. Né? E aí, quando você chegar lá, no lugar onde você quer, você já está num outro nível de desenvolvimento. Né? Acho que isso é extremamente importante. E, Vitória, me fala uma coisa, para a gente chegar aqui pertinho, então caminhando para o final já. Passa muito rápido. Como que toda a sua jornada, né? Muito bacana. Eu gosto muito de ver histórias reais, como a gente fala dentro da câmera, né? Aqui é tudo sobre história real. Né? Você contou a sua trajetória, como que você começou, como que você se despertou para esse lugar de liderança, né? E aí você hoje se posiciona ali, Vitória, liderança consciente. Acho que você trouxe muito, muito bem isso. E hoje você também faz trabalhos, né, para desenvolver a liderança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Acho muito importante isso que você falou sobre a NR1, porque não é algo novo, mas é algo que, por conta de várias falhas, vamos dizer assim, hoje ela precisa ser atualizada e colocada como obrigação. E se as empresas elas não estiverem preparadas, isso vai dificultar muito. Tem uma frase que o Ray Kroc usa que eu acho muito interessante, que é assim: cuide das pessoas e as pessoas vão cuidar do seu negócio. Então, é você inverter. Você só fica achar que o líder ele só tem que focar em resultados? Não, é no processo para o resultado. Eu acho interessante tudo como um todo e não apenas ficar focado apenas em uma parte. Então, eu trago isso para minhas redes sociais, para ajudar as empresas nela olhar com outro olhar, não ver o líder apenas como um resultado, em busca só resultado. Não, é olhar com a consciência. Tá, você vai dar esse cargo para aquela pessoa. O maior, que, no meu ver, quem realmente fica com a maior preocupação é eu que quero aquele cargo. Eu quis estar ali.
Não foi ninguém que me obrigou. Eu quis estar ali. Eu posso estar ali de qualquer maneira? Não. E aí é onde eu entro. É te mostrar que você não pode estar ali de qualquer maneira e como você tem que estar. Ah, eu quero ser muito líder. Tá, você tem as características? Não. Tudo bem, então vamos desenvolvê-las. Não é E só esse estar trabalho que ali. você faz, ele é para o colaborador que quer se tornar líder? Ou você também faz dentro da empresa para a empresa que quer ter essa jornada, né, de desenvolvimento de carreira dentro do negócio? Eu faço os dois. Eu faço para a pessoa que quer ser líder, então eu vou ajudar ela a ter a postura que ela precisa. E também para aquelas empresas que já têm o líder, igual, por exemplo, na NR1. Nós iremos o quê? Treinar esses líderes que já estão nesse cargo. Eu não preciso colocar outro. Não, você vai desenvolver aquele que já está. Então, eu entro nessa parte na empresa para dar o treinamento para líderes. E também para pessoas que querem ser líderes. Líderes em desenvolvimento, que já estão ali no cargo, e pessoas que querem estar neste cargo. Então, eu acho que a NR1 ela entrou muito bem nisso, para a empresa também valorizar o funcionário que já está ali, e também para o funcionário que está nessa posição, ele se mexer, ele ver que a maneira que ele está não é o suficiente. Não, ele precisa se atualizar sempre e ele precisa cuidar dessas pessoas. E eu entro mostrando para ele como ele vai cuidar dessas pessoas, cuidando de si mesmo. Muito bom. Agora fala pra gente, se a pessoa quiser te contatar, aonde que ela te acha? Nas redes sociais? Eu estou no Instagram como victoria.liderança consciente. E lá a pessoa tem acesso a todas as minhas redes. Lá já tem o link do WhatsApp profissional e também tem o link do meu LinkedIn. Ah, perfeito. Então, esse aqui é o teu arroba? Isso, victoria.liderança consciente. Bacana. Então, você que está assistindo esse podcast, quiser saber mais, quiser se conectar com a Vitória, você vai entrar em contato com ela através da rede social do Instagram e de lá também tem o link para você falar com ela no LinkedIn. Obrigada. Vi, antes da gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A Vitória faz parte da Cami já faz algum tempo, né, Vi? Tá aí com a gente no novo ciclo de 2026 da Cami, que é o NetWeaver Cami, onde a gente está desenvolvendo, aprendendo, né, a crescer as nossas relações de forma consciente, de forma intencional e com muita verdade. Fala um pouquinho. Como é que você chegou na Cami? Não Nossa, eu lembro. cheguei através da Júlia. Ah, que Conheci a legal. Ju. Ela falou: Vi a Cami, você vai adorar a Cami. E eu tinha muito medo, né? Receio. Por quê? Porque a gente acha que a gente já tem que estar pronto para tudo, né? A gente tem que ser perfeito. E não. E a Cami, ela me trouxe muito isso. Ela me trouxe a consciência que eu prego tanto. A Cami me colocou nesse lugar que me acolhe, sendo quem eu sou e me ajuda. Ela não vai me julgar, ela vai me ajudar. Ela não exige que eu esteja pronta, ela só exige que eu esteja ali. E a Cami, ela foi perfeita para mim, porque ela me mostrou o valor que a Cami tem comigo, é o valor que eu tenho com as outras pessoas. E eu não passo ali na Cami apenas como um número, como uma pessoa qualquer. Não, eu passo ali na Cami como uma história, como alguém que quer contar uma história e alguém que quer ouvir uma história. Então a Cami, ela chegou nesse momento perfeito para mim, que eu estava precisando ser acolhida, porque eu quero tanto acolher as pessoas, só que eu não quero fazer isso de qualquer maneira, quero fazer da maneira correta. E a Cami, ela entrou nesse momento, que ela me ajuda
a ver o melhor que eu tenho e aperfeiçoar isso para dar da melhor maneira e não de qualquer maneira. E também em eu poder contribuir, que eu acho que as pessoas só querem receber, mas a Cami, ela vai além de você receber, ela vai de você dar. E como é importante isso. É a troca, né? Você acha Sim. que todas essas trocas que tem aí ao longo desse, vamos falar assim, desse um ano mais ou menos que você está na Cami, isso contribuiu para o teu desenvolvimento, da tua liderança e da tua transição de carreira que pode acontecer em breve? Sim, Porque muito. você já começou a fazer, né? Porque quando a gente fala assim, Já. gente, as coisas acontecem de forma assim meio que inconsciente. A gente não percebe, mas a forma como a gente vai se posicionando, a gente vai se movimentando, vai fazendo com que as coisas aconteçam. Então, olha só, a Vitória chegou, ela teve a trajetória profissional dela, ela foi buscando esse novo caminho para chegar no momento de liderança, ela foi pela dor, digamos assim, né? Sim. E aí ela teve um start de falar: eu quero que mais pessoas aprendam a ser líderes. Assim como eu aprendi, estou me desenvolvendo, porque eu acho que nós, como líderes, nos desenvolvemos o tempo todo, né? As pessoas mudam, as gerações vão mudando, a gente tem um dever muito grande de estar atualizado se a gente quiser ser um bom líder. E ela veio fazendo isso, vem fazendo isso, e essa troca, quando ela decide falar assim, olha, hoje eu estou vivendo a liderança. Para mim isso é uma coisa que tem muito valor, sabe, Vi? Porque assim, dentro da minha trajetória profissional, eu não trago para dentro do meu trabalho aquilo que eu não vivi. Então isso para mim é uma coisa importante, porque às vezes você vai lá, a pessoa tá te vendendo algo, tá te oferecendo algo que ela tem conhecimento, mas ela não tem vivência, ela não tem experiência, porque a teoria, ela é muito importante. A teoria ela é extremamente importante, mas a vivência ela te traz assim insights, ela te traz perspectivas que a teoria não tem. Então, quando a pessoa ela vive algo, né? Ela trilhou um caminho, ela viveu ali ela experienciou, né? Os doces e os amargos ali da liderança, ela consegue ter um olhar diferente, ela consegue ter algo a mais, além de todo o conhecimento teórico. E dentro da Câmara a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre essas trocas e tudo mais. E eu acho que isso tem um valor muito grande. E aí eu quero te fazer um convite, assim, olha, papum. A gente falou tanto sobre liderança, a gente gosta tanto desse tema, e você falou algumas coisas aqui, que como que a gente pode ajudar essas mulheres, né? A gente podia fazer um mini curso de liderança para as mulheres, para as Net Rivers Camis, aprender, né? O que é ser líder, como ser uma líder, como desenvolver a liderança dentro aí da jornada empreendedora. O que você acha? Nossa, eu acho muito interessante, porque é onde pega as mulheres. É o seu posicionamento. E liderança fala muito sobre posicionamento. É você liderar pelo exemplo, pelo respeito. E eu topo muito para as que estão na Cami e para que já vão entrar na Cami. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo e estão precisando que suas histórias sejam ouvidas, a Cami é o melhor lugar. E tá tudo bem não ser perfeita, você tá no lugar certo. Olha aí, a Cami, ela tá para isso. Ah, Vitória, eu não sei liderar. Na Cami tem pessoas que vão te ensinar. Vitória, eu tô na trajetória, né, na transição. Na Cami vai ter pessoas que vão te ensinar a você ter as suas finanças tudo em dia para você poder fazer essa transição. Vitória, eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Na Cami vai ter pessoas que estão lá para te ensinar como fazer essa transição. E eu acho incrível, porque na Cami você tem um apoio que você tenta achar aí no mundo, mas não consegue. É um apoio genuíno. Que bacana. Obrigada, é muito gostoso a gente ouvir isso, que faz a gente falar assim, poxa vida, estamos no caminho certo. Está no caminho Ouvi, perfeito. eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai estar nos assistindo, para quem está assistindo aqui esse podcast agora, e que está na sua jornada profissional
e quer se tornar líder ou já é um líder, eu quero que você deixe uma mensagem para essa pessoa e depois eu quero que você deixe uma mensagem para a mulher empreendedora. Então, por favor. A mensagem que eu dou para você que é líder ou para você que quer ser líder, não pare. Ser líder é maravilhoso. Mas ser líder maravilhoso é você ter respeito, é você saber o que você está fazendo ali. E você desenvolve pessoas por amor. A liderança, você tem que amar o que você está fazendo e nunca parar. Então, não pare. Se você acha que por algum momento você se desviou ou você não sabe o que está fazendo, nossa, entre em contato comigo que nós vamos alinhar este caminho da melhor maneira possível. Você, mulher empreendedora, vem para a Cami! Vem para a Cami, porque eu tenho certeza que você vai somar na vida de outras pessoas e nós iremos somar na sua vida. Tá tudo bem não ser perfeita. Eu vou falar a primeira coisa que eu falei no meu primeiro encontro na Cami. Se você não sabe quem você é, vem para a Cami vai te ajudar. E se você também não sabe quem é a Cami, vem para a Cami vai te mostrar que ela foi feita para você. Esse é o meu recado. Gente, ó, obrigada, que bacana, Eu que que bom saber agradeço. que, assim, olha, eu falo assim, que eu posso falar em nome de todas que fazem parte, que eu acho que a gente se sente realizada quando a gente sabe que está gerando valor na vida de outra pessoa, porque o netweaving é isso, né? Na Câmara nós vivemos o netweaving, e o netweaving é isso, é você gerar valor para outra pessoa. Porque enquanto eu estou gerando valor para você, tem 10, 15, 20 pensando em gerar valor para mim. E essa troca, ela é multiplicadora. Você faz para um, tem 10 querendo fazer de volta para você, porque é um negócio assim que dissemina. E é isso que a gente vive, gente, o netweaving. E as palavras da Vitória aqui deixam a gente com o coração muito quentinho. Vi, muito obrigada pela sua participação. Eu vou deixar aqui, ó, mais uma vez, o @ da Vitória, para quem quiser saber mais sobre ela, quem quiser entrar em contato, quem quiser saber um pouco mais sobre liderança. E aqui para você, complementando, né? Na Câmara a gente não tem concorrência, a gente tem apoio, né? Não é porque ela faz o mesmo que eu que ela não vai ser divulgada, não, muito pelo contrário. São pessoas diferentes, com bagagens diferentes, e a gente pode somar, a gente pode se ajudar, a gente pode se apoiar, a gente pode fazer parcerias. Às vezes eu não tenho braço para atender aquele cliente, mas eu sei que a Vitória faz, então, Vitória, vem cá, pode me ajudar? Vem aqui, ó. É assim que as coisas funcionam. Em vez de a gente olhar e falar assim, olha, não, mas ela faz o mesmo que eu. Aí ela entrou na Câmara, ela desenvolve liderança, ela vai roubar meus clientes. Não, vamos somar. Vai ter um cliente que vai se identificar comigo, que é o meu perfil de cliente para atender, tem o perfil do cliente que ela atende, e tem o perfil que nós vamos criar juntas algo. É sempre assim, gente, porque quando você está num ambiente onde existem outras pessoas que fazem o mesmo que você, não olhe isso como concorrência, né, Vi? Olhe isso como oportunidade de crescimento. Porque aquela pessoa... Exatamente. Eu, enquanto estrategista de negócios, eu posso compreender a sua dor. Mas aquela pessoa que faz exatamente a mesma coisa que você, ela entende a dor do seu mercado porque ela também sente aquilo. Ela sente o mesmo que você. É diferente de mim, que tem empatia, que tem compreensão, né? Então, essa troca ela pode ser muito rica quando a gente olha nesse sentido de colaboração, de somar para multiplicar, né? E não de dividir, né? Isso aí. Vitória, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Ô, Rê, se você também quiser colocar o meu WhatsApp profissional. Claro, fala aí para todo mundo. O Quem DDD quiser te achar no WhatsApp é DDD 11. Isso, aí é 92131 8591. 8591, muito bem. Aí Muito pode bem. também. Olha só, vou deixar aqui para vocês, então. Aqui também, ó, aqui embaixo, passando aqui, ó, o WhatsApp da Vitória. E fica o convite para você
esteja com a gente na Cami, venha conhecer o nosso ecossistema de netweaving para você crescer, para você se conectar, porque na Cami nós fortalecemos quem você é para que você fortaleça aquilo que você faz. Vi, muito obrigada pela sua participação. Rê, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada por fazer esse ecossistema da Cami ser tão perfeito. E trazer valor para nós. E para muitas mulheres que ainda a Cami vai alcançar, mulheres que não veem o seu próprio valor, vão começar a ver. Que bacana, obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada pela tua participação, pela tua troca de conhecimento. E você que ainda não conhece a Cami, siga nossas redes sociais lá no Instagram, @somoscami, porque a gente não faz nada sozinha, a gente precisa de pessoas para somar pessoas. Muito obrigada. Esse foi o Pod Cami de hoje, com a presença da Vitória, Liderança Consciente. Nos vemos em breve no próximo episódio.